Deus é o grande artista e não há arte tão amorosa que não aperfeiçoe sua obra através dos séculos na criação de sua imagem. Deus tem apenas um objetivo consumado: criar sua imagem. Criar sua imagem em nós para que ela o reflita e irradie sua glória. Agora, neste nível, ele existe aqui como nossa própria e maravilhosa imaginação humana. Todas as coisas existem na imaginação humana, porque a imaginação humana é o corpo divino chamado Senhor Jesus. Esse é Deus. No nível mais alto, sua arte é voltada para a criação de sua imagem. Neste nível, somos solicitados a fazer algo semelhante. E então eu pergunto a um amigo: o que você gostaria de ser? E ele responde: bem, eu gostaria de ser médico. Tudo bem, isso é uma imagem. E você? Um homem de negócios. E você? E então ele nomeia isso, aquilo e aquilo outro. Bem, nós também somos os artistas rebaixados a este nível. Pois somos o artista no nível mais alto, fazendo de nós mesmos a imagem, que irradiaria e refletiria a glória do ser que realmente somos, que é Deus. Mas enquanto estamos lá neste nível, simplesmente destacamos o que gostaríamos de ser. Agora, estamos dispostos a dedicar todo o nosso tempo para criar esta imagem no mundo de César, para nos tornarmos um grande médico, para nos tornarmos um empresário de muito sucesso e para nos tornarmos. E você nomeia exatamente o que gostaria neste mundo? Bem, como Deus faz isso? Deus é o grande sonhador no homem. E aqui ele está preso em um sonho mortal até formar em si mesmo a imagem que chamamos nas Escrituras, Cristo. Somente quando esta estiver formada nele, ele despertará do sonho. Então ele está preso em um sonho mortal, mortal. Bem, nós também podemos estar presos em um sonho. E então o sonho é, bem, como seria se fosse verdade? Que verdade? Que eu sou um grande médico, que sou um empresário de muito sucesso, que sou um grande pintor, um grande músico. Como seria a sensação se fosse verdade? Ora, as Escrituras me dizem que tudo é possível ao que crê. Posso crer nisso quando, no momento, presumo que minha razão e meus sentidos o negam? Posso persistir nessa imagem de mim mesmo? Quando orardes, crede que já o recebestes, e o recebereis. Marcos 11, 24. Portanto, o que é a oração senão a imaginação imersa em sentimento? O que mais é? Certamente não é usar um monte de palavras vazias. Aceitar qualquer oração, não me importa, nem mesmo o Pai Nosso. Todos os domingos na igreja, todos repetem o Pai Nosso e saem exatamente como entraram. Nenhuma oração é atendida. Agora vão parar de rezar para esses santos rebaixados, mas todos os santos são igualmente mitológicos, todos eles. Não há nenhum. Leia o Salmo 115 e veja o que essas coisas realmente são, e aqueles que acreditam nelas são tão estúpidos quanto aqueles que as fazem e as vendem. Então, aqui em nosso mundo, como eu poderia ser o artista que poderia me tornar a imagem do bem-sucedido? E eu o chamo o ministro bem-sucedido da palavra de Deus? Ora, eu tenho que começar exatamente como comecei no nível mais alto, que eu terminei. Eu devo, na verdade, ir até o fim. Eu assumo que fiz o que agora estou começando a fazer e permanecer fiel até o fim. Pois a coisa mais criativa em nós é acreditar em algo. Eu o trago à existência, existência objetiva, acreditando nele. Então, posso realmente acreditar que algo já é objetivo em meu mundo que, no momento, ninguém pode ver e meus olhos mortais não podem ver, mas eu posso caminhar imerso na sensação de que é? Posso sustentar esse sentimento em meu mundo até que se torne um fato objetivo? Bem, é assim que todas as coisas são trazidas à existência. Pois todas as coisas existem na imaginação humana, mas tudo. E a imaginação humana é o próprio Deus, esse é o corpo divino que chamamos nas Escrituras de Jesus, o Senhor. Então, estou disposto a me manifestar completamente e não perguntar a ninguém se é certo, errado ou o que mais, e ousar seguir essa suposição como se fosse verdade? Eu lhe digo que isso vai acontecer. Deixe-me compartilhar com vocês agora uma pequena história simples.
Eu já a contei antes. Acho que muitos de vocês aqui presentes não a ouviram. Este sujeito é um amigo muito querido meu. Ele mora na cidade de Nova York. Nasceu em Odessa, Rússia, em uma família judia muito pobre. Ele sabia o que era ficar assustado quando ouvia que eles estavam chegando, ou seja, os cossacos. Eles queimavam, arruinavam, causavam dor pelo puro prazer de assustar as pessoas e destruir, e realizavam seus pogroms. Bem, aqui estava um menino, não mais do que 9 ou 10 anos, o mais velho de uma família de 5. Sua mãe morreu logo após o nascimento do último filho. Ele era o chefe da família. O pai não tinha dinheiro. Ele trabalhava, sim, mas tinha pouco para realmente sustentar uma família de 5 sem a ajuda da esposa, e então o pequeno Joseph começou a trabalhar. Naturalmente, aos 9 anos, o que se podia fazer senão simplesmente ir ao banco e trocar o dinheiro por notas menores, ou ser ajudante de garçom ou algo assim em uma loja. Todos os dias, Joe ia ao banco com suas notas de alto valor, trocava-as por outras menores e as trazia de volta. Bem, ele nunca soube o que era usar sapatos. Ele sempre usava os pés envoltos em qualquer coisa que os envolvesse, porque não tinha sapatos. Ele nunca soube o que era ter um par de calças que seu pai comprava. Elas sempre lhe eram doadas por caridade. Eram simplesmente coletadas pelos judeus, e em seguida, essas famílias pobres recebiam roupas usadas. Então, ele recebia suas calças, suas camisas, tudo. Ele nunca soube o que era ter um par de calças ou sapatos novos. Então, neste dia em questão, e ninguém lhe ensinou isso, veio do fundo de sua alma, porque o homem traz consigo um conhecimento inato a este mundo. Ele olhou para o caixa barbudo, para o caixa, enquanto passava o dinheiro, e notou que as grandes coisas de cobre e as coisas de prata, quando enroladas em papel, se assemelhavam, mas em valor, eram muito diferentes. Então, disse a si mesmo, e não há mais ninguém. Não seria maravilhoso se ele cometesse um erro? Oh, não seria maravilhoso se ele cometesse um erro? E então, em sua imaginação, quando rolou o dinheiro pela janela para José, José pegou o dinheiro na mesma suposição de que havia cometido o erro e caminhou alegremente de volta para seu lugar. A razão lhe disse que ele não havia cometido um erro, mas sim que se divertiria. Que alegria se ele tivesse cometido o erro! Eu compraria uma calça, um par de sapatos e comeria até arrebentar. Algo que ele nunca havia experimentado antes, levantar-se satisfeito de uma refeição. Então, ele voltou para o seu local de trabalho e pegou os rolos de dinheiro, e era exatamente o que ele tinha sido mandado buscar. Mas ele teve a satisfação daquela longa caminhada de muitos quarteirões com a sensação de ter conseguido o que queria. No dia seguinte, ele voltou ao mesmo banco, ao mesmo caixa, trocou notas semelhantes para obter notas reduzidas semelhantes, e viu o homem cometer o erro. Ele viu e soube que o homem cometeu o erro quando passou a nota. Ele voltou e lutou consigo mesmo no caminho de volta, mas sua fome, sua pobreza, seu constrangimento eram maiores do que o código de ética que sua mãe tentou incutir nele. Então, ele foi a outro banco e trocou as notas para as notas reais que seu negócio esperava. Ele não tirou nada do negócio. Pegou de volta exatamente o que era. Então, sobrou todo esse dinheiro, então ele foi e comprou um par de calças, um par de sapatos, foi a um restaurante e comeu até não poder mais. Então, ele voltou ao negócio e deu o dinheiro a eles. Naquela noite, disse ele, não dormi. Lutei com a minha consciência a noite toda, pois minha mãe estava morta e ela não me ensinou isso. Ela me deu um código de ética diferente, e não roubar. E os 10 mandamentos estavam gravados na minha cabeça. Eu não conseguia justificar meus atos, mas pelo menos aprendi uma lição, e aprendi que uma suposição, embora falsa, se persistida, se solidifica em fato. Ora, estas não são as palavras dele, mas sim os seus sentimentos. As palavras que acabei de citar são as palavras de Sir Anthony Eden. Ele não precisava de dinheiro, essa necessidade era de posição, mas ele conhecia uma lei, que sem dúvida usou ao longo dos anos, quando saiu de Eton e da mais alta universidade que a Europa tinha a oferecer.
Mas ele aprendeu uma lição. Meu amigo Joseph hoje é multimilionário. Tenho certeza de que é muito, muito mais rico em dólares e centavos de César do que Anthony Eden. Ele aprendeu isso e viveu de acordo com isso. E hoje Joseph me diz: eu nunca cobro um cliente, pois sinto que não posso me dar ao luxo de perdê-lo. Quando ele está muito, muito atrasado no pagamento, eu me sento sozinho quando meu empregado vai embora e simplesmente escrevo mentalmente uma carta agradecendo a ele, não cobrando, agradecendo pelo cheque. Eu nunca, jamais, posto a carta no correio. Eu simplesmente a escrevo, deixo claro na minha mente, Neville, dentro de 3 ou 4 dias o cheque chega. Nunca falha. Eu simplesmente faço. Nunca precisei perder um cliente processando-o, levando-o ao tribunal ou cobrando-o de qualquer forma. Aprendi minha lição quando menino através da pobreza. Bem, se a pobreza ensinasse isso a todos, todos nós deveríamos nascer igualmente pobres. Agora ele mora em um apartamento na cidade de Nova York, onde paga $12.000 por ano de aluguel. Ele não é dono do apartamento, não é uma cooperativa. Conheço bem o apartamento no 33º andar do Central Park South, na esquina da 7ª Avenida. Aqui está um apartamento. $12.000 por ano de aluguel. Seu negócio na cidade de Nova York, eu sei que ele paga $45.000 por ano de aluguel por aquele negócio de rua. Bem, não é tão grande quanto isso. Bem, sim, você pega o espaço desta área aqui. Não mais do que isso. É um lugar longo e profundo. Mas certamente se você pegasse a metragem quadrada deste lugar, isso não ultrapassaria isso, e ele paga $45.000 por ano de aluguel. Agora, ele tem seus negócios em Paris, em Porto Rico, no Brasil. Ele aprendeu isso quando deixou a Rússia depois da guerra, quando eles entraram em colapso em 1917, os exércitos russos. Ele chegou à França ainda jovem, com 16 ou 17 anos, e conseguiu um emprego dirigindo um caminhão, como coletor de lixo, e lá estava ele, forte, recolhendo o lixo e jogando-o no caminhão. Ele simplesmente se mudava de um lugar para outro. Um dia, ele conheceu, aparentemente por acidente, uma russa. E você já sabe dela, talvez não tenha idade suficiente para conhecê-la, eu a vi na Inglaterra em 1925, quando ela era realmente top, e era Anna Pavlova, a grande dançarina. Ela disse a ele: sabe, Joseph, você é jovem e atraente, e eu poderia rapidamente apresentá-lo a tantas mulheres que precisariam da sua ajuda. Seu pai costumava fazê-los na Rússia, mas ele fazia espartilhos. Não precisamos de espartilhos hoje em dia, mas precisamos de algo que nos ajude. Mesmo na minha idade, acabei de fazer 30 anos, e na minha idade eu poderia usar a ajuda. Com todos os meus exercícios, acho que tenho um corpo perfeito, mas quando se chega aos 30 e vai além, toda mulher precisa de uma ajudinha para ter a aparência que gostaria de ter, primeiro aos seus próprios olhos e depois aos outros. Então, por que você não começa a fazer essas coisas? E ele as chamou de bases. Vocês todos conhecem o anúncio dele na New Yorker. E as coisas. O nome dele é J. Burleigh. Vocês verão o trabalho dele aqui na Magnins, verão o trabalho dele em todos os lugares da moda por todo o país. Esse é Joseph Burleigh. Foi lá que ele aprendeu isso quando era um menino muito, muito pobre, nunca se contentando com uma refeição que seu pai pudesse lhe oferecer e sempre usando coisas doadas pelas instituições de caridade judaicas de Odessa. Um dia, ele simplesmente experimentou. Não tinha nada a perder com isso. É por isso que estou pedindo que você experimente. Eu ensino um princípio e deixo você à sua escolha e aos seus riscos. Agora, quando contei isso no passado, sempre tive alguém na plateia que me criticava por contar que eu estava enganando as pessoas. E sempre desconfiei que aqueles que mais criticavam, e eu os conheci em festas, eram aqueles que, tenho certeza. Há algo no fundo da minha alma que me diz que entrariam em uma loja e roubariam o que não era deles. Sei disso porque estou diante de vocês, e eles estão simplesmente justificando seu comportamento dizendo que estou enganando as pessoas.
Consigo ver uma senhora agora. Pedras do tamanho de, pedras de verdade nas duas mãos. Muito indecoroso ter tudo isso exposto, com tudo pendurado nela como se fosse uma Tiffany. Então, quando contei isso em um jantar no Ambassador certa noite, entre apenas 25 de nós reunidos, ela me criticou impiedosamente por contar tal história. E algo no fundo da minha alma me dizia: não deixe sua carteira aqui de lado, porque com tudo isso ela vai tirar algo dela. E eu sabia disso no fundo da minha alma. Porque o batedor de carteira não é necessariamente uma pessoa pobre e o cleptomaníaco não é necessariamente alguém pobre. Você entra em uma festa onde eles têm fortunas e eles não conseguem deixar sua carteira em paz. Eles não conseguem deixar nada. Eles pegam até mesmo um dos seus lindos guardanapos, parte de um conjunto, e colocam na bolsa enquanto jantam à sua mesa, e quebram seu conjunto, que você não pode substituir. Eu já testemunhei essas coisas. Então, eu te digo, esqueça todos esses chamados códigos. Você está aprendendo um princípio. Nós comemos da árvore do bem e do mal e, desde então, sofremos. Não estou dizendo que alguém vai sair por aí fazendo isso. Você não vai sair por aí roubando de ninguém. Então, quando ela me perguntou: ele já devolveu o dinheiro? Eu perguntei: para quem ele mandaria, Stalin? Pois Stalin roubou o lugar inteiro, não apenas algumas coisinhas que ele fez. Stalin tomou conta do país inteiro e o chamou de meu, e depois até chamou o povo de seu, e massacrou 20 milhões deles. Então, ele devolveria o dinheiro, quando pudesse, para Stalin. Pois não havia czar quando ele podia mandar de volta. Enquanto isso, arrancaram sua cabeça, e então, para quem ele pagaria? Enquanto isso, Joseph doou, não para justificar sua consciência, mas pela bondade de seu coração, dezenas e dezenas de milhares de dólares para ajudar amigos e instituições de caridade. Quero dizer, para amigos, amigos pessoais. Quantas vezes eu disse a Joseph: você pode pagar, aqui está um amigo, ele precisa de um empurrãozinho por enquanto, e Joseph nunca o cobraria. Mas ele não perdeu um centavo, porque aplicou o mesmo princípio. Se levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles pagarão de volta, porque Joseph não os cobrará, mas escreverá aquela cartinha e agradecerá por tê-la enviado. Ele não cobrará um centavo de juros de nenhum empréstimo que fizer. Sei disso por experiência própria, quando pedi a ele que ajudasse um amigo. Quando o amigo devolveu o empréstimo de $2.000 com juros de 6%, Joseph sentou-se imediatamente, assinou um cheque com esse valor de juros e disse: somos amigos, eu não estou no negócio de emprestar dinheiro. Era simplesmente um amigo para um amigo. Então, aqui está este princípio simples e maravilhoso. E assim, Deus é o grande artista e não há arte maior, mais nenhuma. Você não pode conceber nenhum artista maior do que o aperfeiçoamento de uma obra através dos séculos, na criação da sua própria imagem. Bem, você quer uma imagem. Qual é a sua imagem? Você quer ter sucesso nos negócios. Bem, essa é uma imagem. Você está disposto a simplesmente assumir que você é isso e esperar? Porque a visão tem o seu tempo determinado, ela amadurece e floresce. Se parecer que se vai prolongar, espere, pois é certo e não tardará. Abacuque 2, 3. Portanto, cada coisa tem o seu tempo determinado. Você está disposto a esperar pela felicidade que agora busca ou vai tentar fazê-la acontecer atropelando alguém e forçando-o a algum estado? Você está realmente disposto a aplicar este princípio? Se estiver, você se tornará o empresário bem-sucedido, o médico bem-sucedido, o ministro bem-sucedido da palavra de Deus, ou seja lá o que for que você possa realmente dizer, é isso que eu gostaria de ser. Agora, você consegue assumir que você realmente é isso? Se você consegue assumir que você é isso, e está disposto a viver nisso como se fosse verdade, nenhum poder na terra pode impedi-lo, porque você é Deus e ele não tem oponente, a menos que ele mesmo crie um. Porque não há nada além de Deus. Se o homem não sabe disso, cria uma oposição chamada o cético, chamado nas escrituras de Satanás ou o diabo.
Mas, na verdade, eles são tão existentes quanto São Cristóvão. São tão reais. O diabo é tão real quanto São Cristóvão. Milhões acreditaram nele, e então lhe deram um poder que ele não possuía. Milhões acreditam no diabo, e então lhe deram um poder que ele não possui. Agora temos todos esses pequenos ismos surgindo no mundo a respeito dessa coisa que você viu no domingo passado no Jornal da Inglaterra. Algum dos chamados mágicos ou adoradores do diabo ou algo assim, todas essas bobagens. Não acredite em nada além de Deus, e Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Que você partirá deste mundo, certamente, este é um mundo de morte. Por que permanecer aqui para sempre? Você apenas desempenha o seu papel aqui, mas o propósito dele aqui é formar a imagem. Quando essa imagem é formada em você, você nasce do alto. A primeira coisa que acontece com você depois que a imagem é formada é que você desperta, e quando você desperta, você nasce, e quando você nasce, a criança aparece, o sinal do seu nascimento. Então, um pouco depois, vem uma segunda grande promessa no livro de Isaías. Um menino nos nasceu, tudo bem, um menino nasceu, um filho nos foi dado e o filho é dado. Isaías 9, 6. Aqui está a imagem. E você olha diretamente para o rosto desse filho e ele é você, mas essa é a sua eterna juventude. Você é o pai e esse é o seu filho que o glorifica. É exatamente assim que você parece amadurecido. Se você pudesse se ver amadurecido, veria o ser que me abraçou e me enviou ao mundo. Esse é o ser e ele é a imagem do filho quando você encontra o filho, mas o filho é a eterna juventude. Então, você forma a imagem em si mesmo e então a imagem se torna objetiva. Portanto, a fé nada mais é do que a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Aqui está a minha esperança. Espero fazer a imagem. Então ele disse: ponham toda a vossa esperança na graça que vos é dada na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 13. Quando esse Espírito de Cristo está diante de vocês, bem, então ele é o ungido, ele é seu filho. Até que Cristo seja formado em vocês. Disse Paulo. Trabalharei convosco em dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Isso ele nos diz em seu maravilhoso 4º capítulo de Gálatas, 4 versículo 19. Mas então, pouco antes disso, ele disse: receio ter trabalhado em vão por vocês. Vejo que vocês estão adorando dias, meses, estações e anos. Receio ter trabalhado em vão. Pois o homem se volta para essas pequenas coisas e pensa que elas as superaram. Eles se voltam para imagens. Eles voltam aos dias, aos meses, às estações, aos anos e os chamam de estações sagradas, quando não existe tal coisa, nem no reino de Deus. Cada momento é sagrado, e onde quer que você esteja, isso é sagrado porque você está ali. Não importa onde você esteja. Você está em um bar. Esse é um lugar sagrado porque você está ali. Outros dizem que isso não deveria ser feito. Quem fez isso? Deus. Bem, onde quer que Deus esteja. Onde Ele está agora? Onde quer que eu esteja, é lá que Ele está, esse é um solo sagrado. Isso é verdade para todas as pessoas no mundo. Mas eles não vão acreditar. Acham que precisam deixar o ambiente agradável com a família em casa e correr na chuva numa manhã de domingo para ir à igreja. Se não chegarem a tempo, violarão a vontade de Deus. Ele deseja que você fique em casa e ame sua família. E se um dia você puder aliviar o fardo daquela que faz isso o tempo todo, bem, faça. Se não conseguir fazer tão bem quanto ela durante a semana, tudo bem, faça mesmo assim. Ela entenderá e ficará muito feliz por você ter conseguido aliviá-la naquele momento. E é muito melhor do que correr para uma suposta igreja e rezar para deuses que não existem, e todas essas bobagens do mundo. Não estou dizendo para você não ir à igreja. Algumas pessoas apreciam o conforto e as amizades que têm lá. Elas apreciam mais o café que a segue do que o culto. Eles saem e dizem que agora é divertido. É imperdível,
Porque logo depois do culto eles vão tomar um delicioso brunch, e depois fofocam por mais 1 hora e se divertem muito destruindo as pessoas. Então, isso é a igreja. E eles se encontram lá, muitos deles na esperança de encontrar um parceiro. E então, não é disso que estou falando. Estou falando do grande artista do mundo, e quando você diz eu sou, é ele. Mas estamos neste nível, o nível de César, mas seguimos o mesmo padrão. No nível mais alto, você é quem disse: façamos a nossa imagem. Você é quem disse isso. Dissemos isso juntos, pois somos a unidade coletiva que dissemos juntos. Façamos o homem à nossa imagem. Então, nos tornamos realmente escravizados neste sonho mortal. E nós, para sempre, este homem que somos, este homem celestial, não quebraremos sua promessa. Ele permanecerá preso ao seu sonho mortal até que forme sua imagem em si mesmo. Assim, todas as minhas escolhas, enquanto desço ao mais baixo nível, para ser isto, aquilo ou aquilo outro, todas se somam enquanto ele permanece fiel àquela imagem divina. Essa imagem é para fazer a sua imagem em si mesmo, e quando ela surge, é Davi. Essa é a sua imagem. Pois esse é o Cristo e esse é o chamado ungido. Então, eu o encontrei, meu ungido, meu escolhido, meu primogênito, e ele me chamou de Pai, me chamou de Deus, me chamou de rocha da sua salvação. Salmo 89, 26. E eu sou. Eu o trouxe à existência. Agora posso partir em paz, pois fiz exatamente o que prometi a mim mesmo fazer no início dos tempos. Prometi que faria. E nos foi ensinado desde o estado primordial que aquele que foi desejado até que fosse. E assim, eu desejei isso, e não me desviei, mantive a visão diante de mim constantemente, não importa o que eu fizesse nos níveis mais baixos do meu ser. Mas eu fiz tudo se encaixar, e assim todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. Pois o Senhor é o seu ser supremo, permanecendo fiel à sua imagem e assumindo todas as escolhas enquanto sobe na escada, e tudo contribui para a construção dessa imagem. A imagem surge personificada como Davi. Então, esta noite, você pode realizar seu desejo. Que ninguém lhe diga o que você deve ser. Aqui, eu a chamaria de minha amiga. Bem, ela é minha amiga agora, e ela compartilhou comigo uma série de suas visões. Ela quer ser compositora. Eu lhe diria agora que você pode ser tão grandiosa quanto desejar. Em uma de suas visões, que ela compartilhou comigo, ela se encontra sobre um corpo d'água e à beira da terra. Ela está na companhia de Chopin. Ela disse: eu não o vi. Eu o senti. Eu sabia que era Chopin e que ele estava falando. Não posso dizer que ouvi palavras, mas ele está falando e vai me mostrar como compor. Aqui eu olho para este corpo d'água. Não é apenas o tema, mas a inspiração da composição. Esta jovem, ela é apenas uma adolescente, está me contando uma imagem fantástica sobre o que ela sonhou. Bem, então eu digo a ela. Ela disse: sabe, tendo ouvido você há um bom tempo, tive um sonho em que me disseram para ler números. Bem, o 12º capítulo de Números diz que é Deus quem fala com você em sonho e é Deus quem se dá a conhecer a você em visão. Aqui está uma visão. Agora, quando a visão irrompe em fala, a presença da divindade é afirmada. Bem, irrompeu em fala. Ele está dizendo a ela. Mesmo que ela não tenha visto o rosto, você não vê o rosto imediatamente. O rosto real você não verá até que o Filho apareça. Pouco antes disso, sim, você encontra o Senhor ressuscitado e se funde com ele e se torna um com ele, e você é ele. Quando o Filho aparece agora, ele é apenas você mesmo rejuvenescido. Ele é a imagem do ser que falou com você, só que ele é jovem. Ele é a eterna juventude que é o seu Filho que fez toda a sua vontade. Mas aqui, em sua visão, ela está com Chopin. Bem, sendo pianista por natureza, que melhor instrutora você teria? E então ela está sendo instruída em espírito. Mas ela é o espírito de Chopin, pois realmente, no fundo de nossa alma, somos um.
E se essa é minha grande inspiração, atrairei para mim aquilo que presumi que quero fazer. Se eu quiser ser tão grandiosa quanto ele, e ele é grandioso aos meus olhos, eu o atrairei como instrutor. Mas se sou eu mesma sendo instruída, estou me instruindo, pois tudo acontece dentro de nós. Todas as coisas existem na imaginação humana. Tudo o que você vê, embora pareça exterior, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Blake, Jerusalém. Então, tome qualquer coisa que você queira agora como uma imagem, assuma que você é isso, e então saiba que isso deve surgir no mundo das sombras. Você se apropria disso. Então, deixe-me repetir o que a oração é para mim, e a oração é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, imersa em sentimento. Assim como José se imersou na sensação de tê-la. Posso pegar história após história em que você se imersa na sensação de tê-la. Seja uma aliança de casamento, seja uma mudança de nome que implique que aconteceu, não me importa o que seja. Mas se você vai usar a razão para explicar por que isso não pode acontecer, simplesmente não poderia acontecer comigo, bem, então, não pode acontecer, posso lhe dizer, pois essa é a sua imagem. Você não percebe que tem duas. E a que é realmente mais profunda é aquela que lhe diz que isso não pode acontecer. Mas nenhuma crença real pode ser suprimida, não por muito tempo. Ela deve. Essa convicção interior deve encontrar alguma habitação objetiva externa, ela deve. Então, qual é a sua convicção profunda esta noite, de que você é um fracasso ou de que você é um sucesso? Depende inteiramente de você. Pois essa profunda convicção interior não pode ser suprimida por muito tempo, não pode ser feita. Agora, qual é a convicção interior no coração de todos nós aqui? Qual é a verdadeira imagem que você acredita ser? Se você acredita no que as manchetes dizem esta noite, posso lhe dizer, elas prosperam em crises. Há pessoas no ramo que só escrevem manchetes, e serão demitidas amanhã se não te assustarem até a morte esta noite. Elas precisam te assustar. Não importa qual notícia seja boa hoje, elas vão colocá-la na 10ª página, mas alguma coisinha insignificante eles vão colocar na 1ª página se puder te assustar. Agora, a coisa mais emocionante esta noite, nossos rapazes estão a caminho da Lua. Este grande teste. No primeiro dia em que eles partiram, estava na 1ª página, mais um pequeno item, e levou tudo. Agora, como isso pode se comparar com nossos rapazes indo para a Lua? Hoje eles ganharam a 1ª página. Bem, veja o que acontece amanhã. Eu não sei, eu não vi o jornal. Veja o que acontece amanhã. Se houver algo violento em nossa região, isso vai virar manchete. Então, o redator de manchete só escreve crise após crise. Ignore tudo e permaneça fiel à sua imagem. O que você realmente quer neste mundo? Não me diga que vai ser difícil para você, porque se me disser isso logo de cara, estará colocando obstáculos inteiros à sua frente. Você acredita que tudo é possível para Deus? Ninguém neste mundo teria apostado um níquel sequer no orador se, quando deixei a pequena ilha de Barbados, aos 17 anos, eu tivesse expressado um pedido para ser ministro da Palavra de Deus. Ignorante como eu era e permaneço iletrado no sentido formal da palavra, e que eu poderia realmente me tornar um ministro da Palavra, não porque a aprendi de um homem, não porque a li em algum livro, mas porque ela me foi revelada. Era meu único desejo ardente ter uma visão verdadeira, onde se um homem se torna o que ele contempla, eu queria que minha visão fosse verdadeira. E eu não queria que ela fosse falsa, mesmo que me fosse dada por algum gigante enorme que tivesse todos os títulos por trás de seu nome, porque todos esses poderiam ser tão falsos quanto qualquer coisa no mundo. Então eu queria uma visão verdadeira. Pois se é verdade que um homem se torna o que contempla, bem, então eu queria contemplar a verdade para que eu me tornasse verdadeiro no que eu tinha a dizer. Bem, eu não a recebi de ninguém. Eu simplesmente insisti que isso seria revelado a mim, e isso aconteceu, tudo foi revelado. Então, quando eu falo de Davi, você não o encontrará em nenhum livro. Não há um livro impresso onde ele esteja realmente impresso, eu não conheço nenhum.
Quando falo com rabinos, ministros, todos esses padres, eles o evitam porque não é o que lhes foi ensinado. Eles trazem para as Escrituras suas próprias concepções errôneas e pré-fabricadas das Escrituras, e eu estou tentando mostrar a eles exatamente onde ele está. Não porque era lá que eu o tinha primeiro e então li as Escrituras com mais inteligência e encontrei a confirmação. Então, sou uma testemunha da verdade da palavra de Deus. Eu só queria a verdade. Eu não me importava onde o obtive. Mas eu o obtive como Paulo. Ele disse: Não veio de um homem, nem foi ensinado por homens, mas veio por revelação, a revelação de Deus dentro de mim. E ele se revelou em mim quando fui confrontado pelo Senhor ressuscitado, e então toda a série começou a se desenrolar dentro de mim. Portanto, esta noite, não negligencie o mundo de César, você está nele. Você tem que pagar aluguel, tem que comprar comida, e tudo está sendo inflado, então não negligencie isso aqui. Não deixe ninguém lhe dizer que isso é sórdido. Você tem que fazer isso, você está no mundo de César. Ele disse: De quem é esta insígnia? De César. Pois bem, dai a César o que é de César. A Mateus 22, 21. Então ele quer uma moeda de ouro. Peixe. E quando você trouxer o peixe, tire da boca dele uma moeda de ouro e entregue a César, pois aquela insígnia é dele. Então, no mundo de César, ele pagou a César. E quando as pessoas lhe disserem que ele tirou a verdade do nada, esqueça esse conceito de Jesus, esqueça-o completamente. Ele não tirou nada do ar, seja lá o que for. O homem em quem essa coisa despertou trabalhou e se esforçou como você, como eu, e se você acha que estou sendo tolo, leia os 2 primeiros versículos do capítulo 8 do livro de Lucas, onde ele foi sustentado por mulheres, e elas nomearam 3 mulheres. Agora, a tradução moderna diz elas, implicando também discípulos. Não diz isso no texto original, e fala apenas do singular, da única pessoa mencionada como o Senhor. Ele recebeu dessas 3 mulheres de sua própria substância. Elas o sustentaram. Bem, Paulo disse: Não terei ninguém me sustentando. Então, quando Paulo começou a contar como se desenrolava nele, ele disse: Eu ganho o meu próprio pão e, embora seja papel do trabalhador receber parte do que é ganho por aqueles a quem ensina, ainda assim ganharei o meu próprio pão. Foi isso que Paulo se propôs a fazer. Então, ele não tirou nenhum pão da atmosfera nem fez todas essas coisas tolas de que você está falando. Não, ele saiu e trabalhou como um homem, sabendo o que acontecia nele, e tentando persuadir todos que o ouvissem do destino que lhes era próprio. Que um dia eles despertariam e, quando despertarem, eles seriam Deus. E tudo o que é dito sobre Deus nos evangelhos, eles experimentarão como algo pessoal, muito pessoal. Então, estou lhe dizendo que sei por experiência própria, não estou teorizando, não estou especulando. Espero que acredite em mim e que, quando eu partir deste mundo, você não se esqueça disso tão cedo. Porque você partirá um dia, e até que isso aconteça, será restaurado em um mundo como este, e continuará a lutar até que a imagem se forme em você. Mas posso lhe dizer que você não vacilou na formação dessa imagem. Você pode pensar que sim, mas não a profundidade do seu próprio ser. Pois a profundidade do seu ser e o meu são um só. E essa profundidade, essa fraternidade, nunca vacilou. Concordamos no início em sonhar em conjunto, e sonhamos em conjunto, e continuaremos a sonhar até que a imagem se forme em cada um. Pois cada um deve revelar Deus, e Deus é revelado em sua imagem, que é Davi. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora, alguma pergunta, por favor? Pergunta inaudível. Resposta. Você ouviu a pergunta? Posso comentar o que acontece conosco quando tiramos este invólucro físico? Muitas vezes me encontro em um mundo como este, encontrando aqueles que o mundo chama de mortos. E eles não estão mortos. Eles estão tão vivos quanto estavam aqui, só que são jovens. Não são bebês, são jovens. O mundo é terrestre e eles são corpos sólidos de carne e osso. Eles se casam lá também, assim como se casam aqui.
Eles aguardam a morte inevitável lá, assim como aguardam aqui, com a mesma sensação de medo. Eles nem percebem que morreram. Vou lhe contar uma história interessante. Tenho uma cunhada, um pilar da igreja em Nova Jersey, e ela sempre me dizia: "Não acredito em uma palavra do que você ensina." Eu dizia: "Tudo bem, Al, para mim está tudo perfeitamente bem." Ela dizia: "Eu te amo muito, porque você ama a minha irmã. Você é um bom marido e um bom pai, e por isso eu te amo, mas não acredito em uma palavra do que você ensina." E assim, todos os domingos de manhã, independentemente do tempo, ela estava na igreja. Isso era algo que ela tinha que fazer. Bem, minha secretária, no primeiro ano em que vim para cá, o ano era 1945, acho que foi o primeiro ou o segundo ano, não tenho certeza, mas logo depois que saí, ou seja, no final da minha turnê de 3 meses, fui para São Francisco por 1 mês e depois vim para cá por 2 meses, e pouco antes de fechar, recebi um telegrama informando que minha secretária foi encontrada morta. Ele tinha apenas 50 anos. Quase, estava prestes a completar 50 anos. E numa noite quente de verão, a empregada foi ao quarto dele para limpá-lo, e lá estava Jack apoiando a porta com o corpo caído. Então, quando finalmente chegaram, ele já estava desaparecido havia cerca de 12 horas. Voltei, compareci ao funeral e cuidei dos preparativos. 6 meses depois que ele se foi, estou neste mundo que chamam de mundo dos sonhos. Estou lá conscientemente, assim como estou aqui agora. Eu sabia exatamente onde estava o meu corpo que deixei neste mundo, e sei onde estou agora. E aqui está Jack e aqui está minha cunhada Al. Eu disse a Al: "Al, como você pode dizer que não acredita no que eu ensino e não acredita em sobrevivência?" Pois ela não acreditava em sobrevivência, ela pensava que sobrevivíamos apenas por meio de nossos filhos. Eu disse: "Olhe para Jack." Ela me disse: "O que Jack tem a ver com isso?" Eu disse: "Você não sabe que Jack morreu?" E Jack me disse: "Quem morreu?" Eu disse: "Você não está morto, Jack, mas você morreu. Voltei da Califórnia e fui ao seu funeral, e te enterrei em um bom cemitério católico em Haverstraw, Nova York. O padre estava lá, você recebeu água benta, tinha tudo o que sua irmã queria, e então você está enterrado em um bom túmulo católico." Ele me olhou perplexo. Eu disse: "Sim, você morreu em agosto passado." Al sabe que estou dizendo a verdade e Al olhou para ele, olhou para mim, e seu rosto está completamente perplexo, pois ela sabe que voltei para assistir ao funeral. E ela sabe que Jack agora está vivo e de pé diante de nós dois, e Jack está falando comigo. Eu disse: "Jack, venha aqui." Ele veio até mim. Peguei minha mão e a coloquei em sua coxa e disse: "Al, olhe, ele é sólido." Minha mão não o atravessa como uma teia de aranha, ele é sólido e é real. Jack fez comigo lá o que teria feito aqui, éramos como irmãos, ele era meu secretário, mas não éramos chefe e secretário, éramos apenas como irmãos. Jantávamos juntos 6 dias por semana, ele estava em casa todos os dias e era sempre meu convidado para jantar. Ele fez isso e disse: "Tire a mão de mim", exatamente como teria feito se eu tivesse feito aqui. Pois aquele era Jack. Com isso, toda a cena mudou. Daí em diante, Al nunca mais foi tão enfática sobre o que eu ensino. Ela nunca mais foi tão negacionista. Ela não se manifestou completamente neste nosso mundo. Leva um tempo para que isso passe por esta nossa mente concreta. Mas ela teve essa experiência subjetivamente, portanto, isso a influenciará gradualmente e se manifestará lentamente em sua mente consciente. Mas aqui estava Jack e ele era tão real quanto era quando estava aqui, só que era jovem. E ela sabia que ele era Jack, embora nunca tivesse visto Jack quando ele era tão jovem. Jack morreu. Cabelo branco, ele tinha uma massa de cabelo branco. Mas Jack tinha cabelo branco quando tinha 18 anos. Muito cabelo, mas ficou branco quando jovem.
Aqui está Jack. E este jovem. Quando o conheci, ele era assim. Ele poderia ter, digamos, 23, 22 anos. E aqui estava Al, ela sabe que ele morreu e sabe que estou dizendo a verdade. Mas eu era a única totalmente ciente porque Jack não tinha consciência de que ele tinha morrido, porque se você morrer, nós morremos porque ele não consegue nos encontrar. Estamos vivendo em mundos dentro de mundos dentro de mundos. Nada morre. Nem mesmo a pequena flor que floresce uma vez. Se floresce uma vez, floresce para sempre. Tudo está vivo, mas este ainda é um mundo de morte, porque todas as coisas desaparecem e parecem morrer. Temos que partir, não pelo pequeno portão da morte, temos que partir desta era. Esta era é a era da morte. E quando deixamos esta era da morte, entramos no mundo da eternidade e somos Deus desperto. Aqui, somos Deus adormecido. Até a próxima. Boa noite. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Gostaria de deixar um recado. Ultimamente o canal tem recebido menos visualizações e com isso o YouTube não tem entregado nossos conteúdos a outras pessoas. Me ajude a continuar trazendo novos áudios, curtindo, comentando e compartilhando para seus familiares e amigos. Seu gesto faz toda a diferença. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.